Como podem desprezar a mão do amor, se no seu ventre nasceu o Redentor? Como podem? A minha alma canta ao Senhor, meu Deus, e se alegra nele meu espírito. É minha alegria, é meu Salvador, Ele é tudo para mim. Uma boa noite a todos vocês, casais das equipes de Nossa Senhora, que estão nos acompanhando nesta reflexão que estamos fazendo sobre o Cântico de Maria, que nós conhecemos e chamamos por Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Então, a reflexão trazida para este momento que farei com vocês se trata aí dos versículos 51 e 52. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Vejamos bem, derrubou do trono os poderosos. No mundo em que nós vivemos, há sempre aqueles que se acham detentores do poder, que pensam e que agem como se controlassem a vida das pessoas e a história, conduzindo a história do mundo. Mas, quando olhamos para a Sagrada Escritura, para o Cântico de Maria, inspirado também no Antigo Testamento, em muitos outros momentos da história, nos mostrando de que Deus ele age na história. Deus está presente com o seu povo e Deus age com o seu braço poderoso, de tal modo derrubando do trono os poderosos. Estes dias, ouvindo uma reflexão, alguém dizia assim: do Gênesis ao Apocalipse, em cada um dos livros da Sagrada Escritura, em todos eles nós vemos e escutamos de que Deus, ele sempre ganhou todas as lutas. Então esta vitória é a vitória de Deus. Quando olhamos para o Cântico de Maria, que Maria cantou, é sempre inspiração para a nossa vida cristã, para a vida das equipes de Nossa Senhora. Porque ali está o fundamento da vida cristã, quando nós somos chamados a sermos humildes, tal como a Virgem Maria. E ela tem esta confiança na ação de Deus, que faz justiça, que olha para o empobrecido, que olha para os necessitados. De uma sociedade que só considera importante o que fazem os grandes, os importantes e os de renome, os que acreditam ser eles próprios os únicos protagonistas da história. E quando olhamos para o Magnífica, nós temos alguém aí que é muito mais importante, que é duas mulheres que são protagonistas desta nova história da qual Deus ele age na história. A Virgem Maria e também a Isabel, que é mãe de João Batista. Deus age através destas duas mulheres, de tal modo realizando o seu plano, de tal modo trazendo-nos o seu Filho Jesus, o nosso Redentor. E Deus quis contar com a Virgem Maria para realizar, através dela, este plano de amor. Por isso, então, Deus ele desconcertou o coração dos soberbos. Está aí uma coisa da qual Deus ele olha para aquela que é humilde, para com a Virgem Maria. A respeito deste assunto da soberba, eu quero ler aqui com vocês um trecho de um escrito que diz assim, prestemos atenção:
Quando o orgulho se apodera da alma, não é estranho que atrás dele, como pela areata, venham todos os vícios: a avareza, as intemperanças, a inveja, a injustiça. O soberbo procura inutilmente arrancar Deus, que é misericordioso com todas as criaturas, do seu trono, para se colocar lá ele, que atua com entranhas de crueldade. Temos de pedir ao Senhor que não nos deixe cair nesta tentação. A soberba é a pior dos pecados e o mais ridículo. A soberba é desagradável, mesmo humanamente, porque o que se considera superior a todos e a tudo está continuamente a contemplar-se a si mesmo e a desprezar os outros, que lhe pagam na mesma moeda, rindo-se de sua fatuidade, do seu fracasso. Então, continuamos a nossa reflexão, dizendo, precisamos então tomar cuidado com esses dois pecados, o do orgulho e da soberba, porque a soberba é a mãe de todo pecado, enquanto que a humildade é a mãe de toda a virtude. Por isso que nós encontramos sempre a vida da Virgem Maria, uma vida cheia de virtudes, e pela qual nós precisamos imitá-la, imitar a Mãe de Deus. Eu quero então falar para vocês agora a respeito desta humildade. Como diz o cântico da Virgem Maria, ela vai assim dizer: derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Os humildes serão exaltados, os soberbos serão rebaixados. Humildade necessária. Depois das virtudes teologais e das cardeais, sem dúvida, vem a humildade. É aquela virtude da qual diz São Francisco de Sales que é necessário que cada instante a todos, ainda mais aos perfeitos, é a que todos é considerada como fundamento do edifício da santidade. O primeiro passo a dar nesse caminho. Então, se você deseja ser santo, e todos nós precisamos desejar este caminho de santidade, por primeiro faz necessário, para termos um firme alicerce, viver a humildade. A Igreja repete com frequência no ofício divino aquilo que Santo Agostinho: queres levantar uma grande fábrica de santidade? Pensa primeiro numa sólida base de humildade, porque quanto maior for o edifício, mais fundos hão de ser os alicerces. É certo que a árvore que não lança raízes profundas não pode ter grande corpulência, nem resistir à fúria do vendaval. Então nós vamos percebendo que se desejamos ter uma vida profunda, tal como uma árvore, nós precisamos lançar raízes. Estas raízes, isto é, descer ao profundo do nosso íntimo, que é também o conhecer-se a si mesmo, conhecer-se a si mesma. Para você olhar lá para dentro de você e ver o que precisa ser corrigido, o que precisa ser mudado de rota. Não duvides disto, se não chegaste já à maior santidade, é porque ainda não está profundamente humilde. Deus, ele encanta-se por completo das almas humildes e dá-se a elas sem reserva, elevando-as a uma altura de santidade, sempre proporcionada ao aniquilamento e à sua humildade, porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá a sua graça aos humildes, vai dizer São Tiago em sua carta. E todo que se humilha, seca exaltado,
e o que se exalta será humilhado, segundo o Evangelho. E quero lembrar então que sempre Maria, ela é sempre humilde. Sabia que tudo isto estava nela, porém nada era dela, tudo era de Deus. Tudo era porque se tinha dignado o Senhor olhar para sua escravazinha com os olhos de misericórdia, como o cantou no seu Magnífica, tudo atribuía a Deus. Então, quando nós olhamos e rezamos o Cântico de Maria, ela tudo atribuía a Deus. Desde o princípio, ela vai dizer: a minha alma engrandece o Senhor, isto é, minha alma se alegra no Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. O programa verdadeiro de alguém que deseja ser humilde é dizer, como disse a Virgem Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então fique atento, fique atenta à sua conduta, à sua postura, olhe para a Santíssima Virgem Maria e se espelhe em sua humildade. O que é a virtude? A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. É tudo aquilo que nos leva a fazer bem, o bem. Permite a pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem e procura e o escolhe na prática. Tudo isto fez a Virgem Maria, levando uma vida virtuosa. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Quem disse isto? São Gregório de Nissa. Está lá no Catecismo da Igreja, número 1803. Então, para o dever de sentar-se, queria pedir a vocês, casais, que pudessem juntos, marido e mulher, conversar como têm vivido a humildade. O que tem sido feito, o que cada um tem feito para ser humilde, para crescer na humildade, para crescer nas virtudes. Conversem sobre isto, procurem analisar a vida de vocês à luz do cântico do Magnífica, que serve de inspiração para a espiritualidade conjugal, sendo equipe de Nossa Senhora, procurando viver os valores ensinados pela Mãe de Deus. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e um feliz encontro. Maria o Magnífica cantou, e com ela também nós vamos cantar. Pão e vida é o brado de um Brasil que de norte a sul se uniu para o Cristo celebrar. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do Salvador, é a mãe de todos nós. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do Salvador, é a mãe de todos nós. Maria o Magnífica cantou. Venera sua missão, que pelo seu sim nos trouxe a salvação. Maria é mãe de Deus, foi a primeira a carregar nos braços seus